Como vocês sabem, o propósito central da Brasil Conference é o diálogo. Por isso, a escuta ativa e o respeito aos interlocutores e às regras são fundamentais, principalmente quando ouvimos opiniões diferentes das nossas. Só assim, acreditamos que vamos construir um espaço que realmente nos conecte, para juntos enfrentarmos os desafios e construirmos as soluções que buscamos para o Brasil. Meu nome é Heitor Martins, eu sou aluno de mestrado em Administração de Empresas no MIT. Sejam bem-vindos a um dos momentos mais aguardados da conferência. Para entrevistar o juiz federal Sérgio Moro, gostaria de convidar ao palco Eric Navarro, juiz federal e aluno da Harvard Law School. O Eric foi fundamental para a organização da conferência, sendo um grande defensor do diálogo e um ponto focal dentro de um time tão diverso. Em seguida, tenho a honra de convidar o juiz Sérgio Moro, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor licenciado da mesma instituição. Por fim, só gostaria de lembrar que as perguntas do público serão endereçadas ao final da sessão e serão feitas através do site slido.com, utilizando o código de acesso que se encontra projetado na parte superior do slide. É importante lembrar que somente perguntas feitas de forma respeitosa serão aceitas. Eric, por favor, a palavra agora é sua. Bem, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com meu colega Sérgio Moro. Aqui em Harvard, eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer muito a todos aqueles que colaboraram para que esse evento acontecesse. Eu pude acompanhar de perto, eu sei que não foi fácil, as pessoas trabalharam muito duro e agora realmente está acontecendo e eu acredito que está sendo um grande sucesso. É um prazer ter a oportunidade de entrevistar o Sérgio. A gente vai fazer essa entrevista de uma maneira um pouco diferente. A ideia é dividir em 3 partes, sempre de maneira muito simples, sempre de maneira muito direta. Existem algumas limitações provenientes da lei orgânica da magistratura, portanto a gente não pode comentar casos que estejam pendentes sob o julgamento do Sérgio, mas nós vamos, pensando inclusive nos objetivos dessa conferência, nós vamos falar um pouco de Lava Jato, mas para falar de Brasil. E depois a gente vai trazer algumas questões polêmicas relativas à política criminal, para ouvir a opinião do Sérgio Moro a respeito. E na terceira e última parte, a gente vai falar um pouquinho da pessoa Sérgio Moro, daquele que está por detrás do juiz, quem é o Sérgio Moro, como era o Sérgio Moro com 20 anos de idade, quais eram as aspirações dele, as ideologias, os pensamentos, enfim, os sonhos. Então, basicamente, essa é a ideia e, claro, a gente vai conduzir isso juntos da melhor forma possível. Bem, o Deltan esteve aqui agora há pouco falando os números da Lava Jato, né, que são números impressionantes, sei lá, 260 acusados, já tem 130 condenados, bilhões recuperados e outros bilhões que ainda não foram recuperados. Com isso eu endereço a primeira pergunta para você, Sérgio. Você diria que a Lava Jato descortinou o que a gente poderia chamar de corrupção sistêmica no Brasil? Quer dizer, existiu uma corrupção sistêmica e a Lava Jato descortinou esse cenário ou não? A habilidade eletrônica aqui é péssima, né? Bem, boa tarde a todos. Eu, antes só de responder a pergunta que me foi feita, gostaria de dizer, muito brevemente, que é uma honra e um prazer estar aqui presente nessa conferência dos estudantes nessas 2 prestigiadas instituições educacionais norte-americanas, a Harvard e o MIT. E gostaria também de cumprimentar várias pessoas familiares aqui que se encontram na plateia, não tem condições de nominá-las, mas é um prazer revê-las
aquelas que já conhecia, e gostaria de agradecer a organização, tomando a liberdade de fazer na pessoa do meu colega juiz federal, o Eric Navarro. Aí ele me fez esse convite já há um bom tempo, e confesso que num primeiro momento relutei um pouco porque o trabalho está bastante puxado, mas vi que fiz bem em aceitar, né? Extraordinário evento, vi pelos nomes, eu pensei, puxa, eu estou nesse evento, olha, interessante. Pois bem, sobre a Lava Jato Corrupção Sistêmica, eu não posso falar sobre casos pendentes, tem limitações, mas o Ministério Público optou, nesse caso, isso já é conhecido, a formular acusações separadas por fatos e por determinadas pessoas. Então, ao invés de ter um único gigantesco caso criminal, que teria dificuldades em ser processado em prazo razoável, existem dezenas de acusações separadas e várias foram julgadas. Eu sou péssimo com os números. O Ministério Público tem um website em que eles mantêm as estatísticas atualizadas. Eu confesso que não tenho nem ideia em que fase que está a Lava Jato, né? Nunca contei isso, assim como não conto quem foi absolvido, quem foi condenado. Mas, salvo engano de memória, são cerca de 25 a 30 ações penais já julgadas. Como existem ações penais já julgadas, eu posso responder em cima delas. E com base nelas, dá para se afirmar que existiu realmente um quadro daquilo que a gente chama de corrupção sistêmica. A corrupção não como um fato isolado no tempo e espaço, mas como uma regra de comportamento, pelo menos em determinados setores da administração pública. Isso já é conhecido, né? Isso foi revelado por diversas pessoas do processo, como testemunhas, como acusados, como colaboradores, e encontrou suporte em provas outras, como, por exemplo, prova documental. E o que se dizia lá era, em cada contrato da Petrobras, com suas grandes fornecedoras, e aqui nós estamos falando de contratos de bilhões de reais, bilhões de dólares, ou centenas de milhões de reais, ou centenas de milhões de dólares, havia uma taxa fixa de propina de 1 a 3%. Tá? Isso não foi em um caso, não foi em dois casos, foi um caráter sistemático. Né? É como se você fosse fazer uma compra e você tivesse preços de mercadoria já tabeladas. A diferença é que aqui se tinha a tabela da propina, o que é algo extremamente assustador. Né? Você vai fazer um contrato com uma entidade e já existe uma taxa fixa de percentuais de propina. Aí você vai negociar em cima dessas taxas, mas elas estão ali como algo não esporádico, mas como algo perene. Então, sim, foi revelado, considerando os casos já julgados, um grande esquema de corrupção. Se é o maior da história do Brasil, não sei, porque a corrupção envolve um mundo das sombras, e quando ela não é provada nos processos, é difícil saber, né? Fazer comparações em casos que não foram julgados. Mas sendo maior ou não sendo maior, o fato é que era um esquema de corrupção gigantesco. Muito bem. Para a gente não ficar só restrito a Lava Jato, mas aproveitar esses temas para falar de outros temas também muito importantes, até porque de Lava Jato já tivemos uma lição aqui com o Deltan. Pegando essa ideia da corrupção sistêmica, né, eu fico pensando, e a gente teve um painel de reforma política muito interessante ontem, eu fico pensando na questão do Caixa 2. E dessa história de criminalizar, mas então não era crime antes, como é que é essa história? E se a corrupção é sistêmica, esse Caixa 2 sempre existia, será que não dá para advogar aquela tese da banalidade do mal que a Hannah Arendt falava por ocasião do julgamento de Eichmann na época do nazismo, de que não, ele era apenas uma engrenagem de um grande sistema. Então todo mundo sempre fez isso, sempre foi assim, eu não posso ser punido por isso. Então vamos criminalizar o Caixa 2, passar uma régua, o que aconteceu para trás morreu e daqui para frente as pessoas vão andar na linha. Você acha essa uma boa ideia ou você acha essa uma péssima ideia? Olha,
Essa é uma alternativa bastante fácil. Existe um problema, a meu ver, no Brasil, e não só no Brasil, em outros países também tem o mesmo problema, em maior ou menor níveis. A questão tem que se colocar, essa corrupção sistêmica ela é vergonhosa. Ela nos envergonha como indivíduos, nos envergonha como país, afeta não só nossa economia, nossa democracia, mas também nossa autoestima, ainda que a pessoa não seja especificamente culpada. Não vai se dizer que todo mundo é corrupto no Brasil, porque não é verdadeiro. A grande maioria das pessoas são pessoas de bem, por evidente. Mas, enfim, isso impacta em muito o Brasil, e por mais que esse fenômeno identificado ele seja amplo, e por mais que ele seja reiterado, e por mais que, eventualmente, por conta desses fatores, ele pareça, em um determinado momento, como uma espécie de condição natural, como uma doença dos trópicos, é evidente que ele é produto de uma fraqueza cultural e institucional. E aí que vem a grande questão. Descoberto a corrupção disseminada, descoberta a fraude como prática reiterada, o que um determinado país deve fazer em relação a isso? E a resposta que me parece óbvia é que o país tem que enfrentar esse problema. Não adianta varrer para debaixo do tapete. Não adianta pensar que nós vamos resolver isso escolhendo ignorá-lo. Essas questões vão voltar no futuro se nós não as enfrentarmos agora. Então, o caminho a ser perseguido é enfrentar esse problema institucionalmente. Então, as instituições pertinentes à justiça criminal, polícia, Ministério Público e o próprio judiciário, a meu ver, estão dando passos importantes e sérios no enfrentamento desse problema. A sociedade civil e a opinião pública, me parece muito claro que manifestaram a sua indignação em relação a esse problema e se manifestaram, inclusive, aos milhões nas ruas, querendo que isso fosse superado. Certo que tinham outras bandeiras também, mas, inegavelmente, saíram às ruas suportando as investigações e em contrário à corrupção disseminada. Falta, a meu ver, uma atuação mais incisiva das demais instituições, principalmente do Congresso e do Poder Executivo. E certamente não ajudam essas proposições de simplesmente, eventualmente, se anistiar. Claro que Caixa 2 e corrupção são crimes diferentes. Ainda assim, a corrupção já é criminalizada na nossa lei. Tem lá o artigo 350 do Código Eleitoral. É um crime tratado como falsidade, certo? Mas é um crime previsto nessa lei. Se pode discutir um aperfeiçoamento na criminalização dessa conduta, mas não vai se acabar com essa conduta simplesmente anistiando. Tem que se fazer isso de uma maneira diferente. E os casos que forem corrupção e Caixa 2 vão encontrar distinção nos casos, nos processos, segundo a prova. Então tem que se provar que é a corrupção, tem que se provar que é a Caixa 2, e a prova tem que ser uma prova muito boa no processo penal. Então, assim, eu particularmente sou absolutamente contrário a propostas de anistia dessa espécie. A meu ver, é varrer de problema debaixo do tapete, e ele vai nos assombrar anos atrás. O fato é que o custo do enfrentamento da corrupção também é significativo, o esforço institucional para fazê-lo é grande, e o melhor é enfrentar isso de uma vez e superar. O Brasil precisa virar essa página. Mas para virar essa página, não pode ser virar essa página ignorando o que aconteceu. Tem que enfrentar esses problemas. Esse tipo de situação manda uma mensagem muito ruim, para o futuro e tal. O ministro Barroso, que está até aqui, costuma dizer que a gente acabou criando um país de ricos delinquentes, porque esse tipo de crime simplesmente não era punido. E a coisa mudando, realmente isso tende a gerar um incentivo para que não mais aconteça. Sérgio, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Por que a Lava Jato, pensando nessa coisa de que a punição não acontecia com essa frequência e com essa rapidez no Brasil no passado, ou pelo menos depois da ação penal do Mensalão,
ou antes da ação penal do mensalão. O que a Lava Jato tem que ela é diferente em termos de gestão, em termos técnicos processuais, em termos operacionais? O que a Lava Jato tem que a gente não tinha até então e que fez com que essas coisas todas que estão mudando o Brasil acontecessem a partir lá de Curitiba? Olha só, antes de responder essa pergunta, aproveitando um gancho, já que foi mencionado aqui o ministro Barroso, um ponto que é digno de elogio, tá? O Poder Judiciário, como eu disse, ele tem enfrentado essas questões com seriedade. Agora é interessante destacar que 2 reformas de índole mais geral foram aprovadas durante o percurso dessa Operação Lava Jato. Se tem relação com ela, não se pode afirmar. Talvez isso tenha servido como um elemento de argumentação, não sei. Mas essas reformas gerais vieram do Supremo e não do Congresso. Tá? Que bom que vieram do Supremo. Seria melhor se tivessem vindo do Congresso, inegavelmente, mas não tira o mérito do Supremo. Uma delas foi a decisão do Supremo, que foi muito polemizada na época, mas que não se precisaria esperar mais a última decisão de um processo judicial para começar a executar uma condenação criminal. O Supremo estabeleceu um marco temporal de uma condenação em segunda instância. Isso faz uma brutal diferença no processo penal, né? Claro que é muito bonito se falar, não, vamos esperar a decisão final para prevenir de uma maneira mais forte um eventual erro judiciário. Perfeito. Mas acontece que criminosos poderosos, político e economicamente, conseguiam manipular as brechas do sistema para evitar uma efetiva responsabilização. E o Supremo, alterando essa regra, a meu ver, deu uma clara sinalização, né, da sua sensibilidade em relação ao problema, em relação à impunidade e à corrupção no sistema. E a outra foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as doações eleitorais das empresas. Certo, eleições custam dinheiro, em democracias de massa, muito mais. Tá? Mas a lei eleitoral do Brasil permitia doações corporativas sem que houvessem assim, regras de prevenção de situações que poderiam ser entendidas como uma espécie de quiprocó. Então, uma empresa conseguia um empréstimo bilionário no BNDES e no dia seguinte estava lá realizando doações eleitorais poupudas a partidos políticos. Ou, como no caso da própria Petrobras, não é? Empresas que conseguiam contratos bilionários na Petrobras, realizando também sucessivamente doações eleitorais. Ou seja, a lei era imperfeita, ela não tinha salvaguardas suficientes para relações espúrias entre o setor privado e o público. E o Supremo, né, reputou nulas essas regras que permitiam essas doações, até que houvesse uma regulação mais própria. Então, permitindo aqui o gancho, eu faço um elogio público ao Supremo Tribunal Federal, porque essas 2 decisões são decisões relevantes que transcendem os casos concretos. Claro que é importante que a justiça se faça no caso concreto, né, que provado um crime ele seja efetivamente sancionado, mas essas regras gerais, a meu ver, é que nos faltam, e nesses 2 casos o Supremo proferiu decisões importantes que afetam, vamos dizer, de uma maneira mais geral o sistema. Agora, como eu disse, pena que veio do Supremo e não do Congresso. E a sua questão específica, pedindo escusas aí pelo gancho, mas eu acho que são questões relevantes a serem colocadas, é difícil saber o motivo, né? Existe, a meu ver, na minha opinião, existe um amadurecimento da democracia brasileira. Né? Essa Operação Lava Jato não veio do nada. O próprio caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, a Ação Penal 470, chamada vulgarmente de mensalão,
teve um impacto significativo para além do caso concreto, que é um precedente importante do Supremo, rompendo com uma tradição de quase impunidade em processos relacionados a foro privilegiado. Do outro lado, nós temos uma democracia relativamente jovem, desde, pelo menos, da última redemocratização, e vem se fortalecendo. A opinião pública, a imprensa vem se fortalecendo. Provavelmente também deve ter algumas causas econômicas. Nós estamos hoje num mundo cada vez mais globalizado, num mundo cada vez mais competitivo, e essa corrupção sistêmica impacta a produtividade da nossa economia. Será que também não há se caminha para um consenso em compreender que as empresas brasileiras vão ter dificuldade em competir nesse mercado global se tiverem que pagar um tributo à corrupção? Que isso, na prática, é quase como se fosse um tributo, dado o caráter sistemático. E uma série de elementos circunstanciais, a sorte, a circunstância. É difícil colocar aí as causas exatas. Muito bem. Já que você trouxe o gancho, né, da política criminal e das mudanças que são necessárias, nós tivemos um painel hoje sobre sistema penitenciário brasileiro, e um dos palestrantes era o Rafael, que é defensor público do Amazonas. Ocorreu ontem um outro massacre lá de novo, infelizmente. E estava dizendo que existe hoje um grande número de mulheres presas por tráfico de drogas. Porque o marido é preso, ou o filho é preso, e ela acaba sendo forçada a traficar porque estão sendo ameaçados de dentro da prisão. Então, a minha pergunta é, considerando que no Brasil, pelo menos até a Lava Jato, era muito mais fácil prender um vaporzinho de tráfico de drogas do que um político corrupto ou um empresário corrupto, eu queria saber a sua opinião, em termos de política criminal, a sua opinião sobre a descriminalização ou total ou parcial das drogas no Brasil. Tenho essa curiosidade, saber o que você pensa a respeito. Aquela hora que se pede um intervalo, né? Mas veja, respondendo essa questão, o Brasil tem um problema grave de criminalidade, né? Não é só, claro que, pelo menos os processos lá da minha corte, nós tratamos principalmente com crime de corrupção, nesse momento, mas tivemos casos grandes envolvendo grandes carregamentos de drogas e grandes traficantes no passado. E é um problema de segurança que afeta a vida das pessoas em geral. Eu estava assistindo aqui a palestra anterior, que um dos motivos das pessoas resolverem deixar o Brasil é a insegurança, né, pessoal. Isso não é por causa necessariamente de crime de corrupção. A corrupção pode ser um fator que afeta a eficiência da nossa segurança pública, mas a preocupação do indivíduo é com o roubo, com o latrocínio, com o homicídio. E os números do Brasil são terríveis nisso, né? Então, muitas vezes se fala que tem uma população carcerária em números mastodônticos, e realmente os números são excessivos, mas os números de crimes no Brasil também são assustadores, né? São cerca de 50, 60 mil homicídios por ano, não é? E sem que se vislumbre uma luz no fio do túnel para reduzir esse tipo de criminalidade. O que eu penso em relação ao problema carcerário? Nós temos que ter prisões melhores, certo? Temos que ter prisões dignas. Eu fui juiz muito tempo, corregedor do Presídio Federal de Catanduvas, né, que lá são presídios federais, são os presos mais perigosos do país. Fiz diversas inspeções no presídio, e são presídios, assim, normalmente em qualidade excelente em comparação com os presídios estaduais. Mas mesmo os presídios estaduais, é possível fazer distinção. Tem bons presídios estaduais e péssimos presídios estaduais. A resposta para isso é investimento. Uma política de
E tem que se analisar por que as pessoas vão para as prisões para verificar se é realmente necessário. Eu tenho algum receio quando se diz que se prende desnecessariamente no Brasil, porque as estatísticas não são lá muito confiáveis, né? Então precisaria realmente debruçar nos casos e analisar aqueles crimes menores, evidentemente, que possibilitem soluções alternativas ao encarceramento. A meu ver, são soluções que devem ser preferidas. Mas eu não sei, né, isso por uma carência absoluta de estatística, se realmente esse é o caso. No que diz respeito ao tráfico de drogas, a lei brasileira já é clara. O usuário de drogas não é sancionado com pena de prisão. E me parece correto, né? Seria um equívoco tremendo prender o usuário de droga. E talvez, e aí eu também digo sem apoio em estatística, talvez haja um encarceramento excessivo em relação a pequenos traficantes, tá? Mas eu falo isso com alguma insegurança, né? É um pouco difícil porque, por exemplo, na Justiça Federal, os processos que vêm de tráfico de drogas são casos que normalmente envolvem uma quantidade muito significativa. Eu tive um caso que envolvia um grande traficante do Rio de Janeiro, que eram 12 apreensões de drogas e armas e envolvendo 780 quilos de cocaína, né? E num caso desse, não tem nenhuma dúvida que, né, não existe aí um caso de grande tráfico, tem que ser tratado realmente com rigor. Eu não tive essa experiência de se trabalhar em vara estadual, que normalmente trabalha com esse tráfico de menor volume. Eu acho assim, o tráfico de drogas é um desafio no mundo inteiro, tá? E embora haja controvérsias a respeito da eficácia do enfrentamento do tráfico de drogas nesse modelo atual, as alternativas também são questionáveis, porque não se sabe exatamente o resultado da descriminalização das drogas. E talvez isso tem que ser pensado, de certa maneira, de um modo global, né? O Brasil tomar a iniciativa de descriminalizar, quanto outros países não. E eu não digo isso em relação às drogas, vamos dizer assim, que dizem de menor potencial ofensivo. Mas, por exemplo, a descriminalização da maconha resolve o problema? Não sei. Porque, por exemplo, em casos criminais que já passou nas minhas mãos, nós pegávamos grandes traficantes afirmando que não traficavam maconha, porque eles perdiam dinheiro, né? Então, não resolverá exatamente o problema. Mas se vai descriminalizar todas as drogas, cocaína, crack, heroína, né? São questões difíceis. Eu não me considero especialmente habilitado a opinar sobre esses assuntos, mas eu entendo que não existe uma solução muito fácil para esse problema. Talvez seja o caso de algum experimentalismo mesmo, mas eu tenho muitas dúvidas a respeito do que deveria ser feito ou o que não deveria ser feito. Bem, então vamos para, já que a gente está falando de política criminal, para uma pergunta também um pouco polêmica. Se discute muito hoje a questão do foro privilegiado e se culpa muito o foro privilegiado como uma das causas de insucesso na punição de crimes de corrupção, de crime de colarinho branco ou outros assemelhados. Eu queria saber se você é favorável ou contrário ao fim ou à diminuição do foro privilegiado no Brasil. Essa resposta já é mais fácil que a anterior. Eu já manifestei publicamente a respeito disso. O foro privilegiado, evidentemente, não é sinônimo de impunidade. Eu até mencionei agora há pouco o exemplo da ação penal 470, né? E tem outros casos julgados no Supremo que também poderiam ser apontados, mesmo antes da ação penal 470. Agora, é inegável que, a meu ver, quando o legislador constituinte ampliou esse instituto na Constituição de 88, provavelmente ele tinha presente que seriam alguns poucos casos isolados
né, de pessoas com foro privilegiado ou de elevadas autoridades que cometeriam crimes. E a realidade, no entanto, surpreendeu. Né? E há uma dúvida se as cortes superiores, em certa medida também as cortes recursais, nos casos de foro privilegiado da sua competência, têm uma estrutura institucional suficiente para processar e julgar todos esses casos que vêm surgindo. Então, provavelmente é um momento propício para uma revisão, de diminuição, pelo menos, do número desses casos. Tá? Eu acho que o direito ele tem que ser bastante pragmático. Tá? Se diz lá, o direito é uma prática argumentativa. E o direito está aí para regular a vida comum das pessoas. Tá? E se algumas instituições jurídicas não estão tendo um funcionamento apropriado, tendo em vista o que a realidade revelou, é natural que se haja uma discussão a respeito de uma possibilidade ou não de mudança. Em uma outra linha, isso é consistente, né, com um dos maiores valores republicanos, e que também se encontra albergado na nossa Constituição de 88, que é o princípio da igualdade. Né? Todos devem ser tratados iguais perante a lei. E é muito difícil encontrar uma justificativa muito boa para quebrar esse princípio da igualdade em relação à investigação e persecução penal de elevadas autoridades públicas. Ao contrário, né, vale aquela máxima, que até de revista em quadrinho, quanto maior os poderes, maiores deveriam ser essas responsabilidades. Né? É difícil aventar justificativas, a meu ver, jurídicas e éticas, para estabelecer proteções adicionais em relação a elevadas autoridades investigadas ou processadas por um crime. Então, sim, eu sou favorável à revisão, à diminuição disso, embora deve-se dizer com muita clareza que foro privilegiado pode funcionar, e pontualmente funcionou. Né? E isso não tem nada a ver com críticas a instituições específicas, ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, a outros tribunais, mas assim uma discussão mais ampla a respeito das estruturas adequadas das nossas instituições. Eu queria até lembrar, tem muita gente aqui que não é do mundo jurídico, que no ano passado o Supremo julgou 60 mil casos, 11 juízes. Então, fica difícil processar ações penais, que são ações muito complexas. Né? Então, essa dificuldade adicional realmente existe. Há uma proposta, que eu até acho uma proposta interessante, que seria de criar uma estrutura de primeira instância especializada em Brasília para julgar esses casos. Porque, claro, a autoridade às vezes fica muito exposta e ela teria que se defender no país todo. Então, seria uma forma de resolver esse problema. Mas, no caso da extinção do foro privilegiado, isso valeria também para juízes? Olha, eu entendo que se for pensar em reforma, em revisão disso, o melhor é, então, até para evitar qualquer espécie de argumentação no sentido de que se retira o privilégio de um e mantém de outros, de se tirar também dos magistrados. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu, por mim, eu não faço uma questão de ter esse tipo de privilégio, por exemplo. Mas colocar o que no lugar são questões importantes. Eu acho que é importante que se discuta isso, né? Porque nós acabamos ficando muito presos com determinados perfis de leis e instituições, e nós temos uma dificuldade de mudar. Né? E muitas vezes nós vemos as instituições com dificuldade para funcionar, e com medo, né? E nós temos medo de discutir isso profundamente. Então, nós temos que discutir isso profundamente mesmo. Agora, se for para suprimir
por exemplo, dos parlamentares federais, eu acho justo que se suprima também dos juízes federais, não tem nenhum problema. Se for restringir a determinadas autoridades, presidentes, por exemplo, de poderes, manter o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou para os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho, muito certamente também, que os magistrados dos tribunais superiores provavelmente teriam a mesma opinião. Né? Não faço nenhuma questão de permanecer com esse tipo de benefício, até porque não usa. Entendeu? Não usa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre esse debate caloroso que existe hoje no Congresso Nacional a respeito das famosas 10 medidas de combate à corrupção. Eu queria saber se você gosta das 10 medidas e quais são 2 que você tem assim, um apreço especial e gostaria de ver implantadas no Brasil, se for o caso de que você realmente gosta das 10 medidas. Né? Olha, essa questão das 10 medidas é interessante, porque ela permite também uma avaliação. Teve um apoio enorme, né, da população, 2 milhões de assinaturas, mas também sofreu críticas severas. E haver críticas, às vezes, injustas, porque se propõe um projeto de lei, é para se debater no parlamento. Né? Então, assim, nem tudo que é proposto necessariamente precisa ser integralmente aprovado. Agora, o que chamava atenção muitas vezes, algumas afirmações de que as 10 medidas, o projeto envolvia um projeto de poder do Ministério Público, ou proposições nazifascistas, umas coisas assim, algumas afirmações que não fazem sentido. Quer dizer, o Ministério Público formula um projeto no âmbito de uma investigação que revela casos criminais gravíssimos e apresenta ao Congresso com proposições para que seja, vamos dizer assim, melhorada a eficiência da justiça criminal. E isso é inconsistente com uma postura democrática, né, do órgão? Não. Democracia é isso aí, é apresentar propostas aos nossos representantes eleitos. Né? E aí cabe a eles discutir. Não acho que tem necessidade de se aprovar integralmente, faz parte do parlamento, da natureza do parlamento discutir. O parlamento tem que ter uma sensibilidade em relação aos anseios de uma sociedade que se indignou com esses casos graves de corrupção. Então, se não aprovarem essas, que então aprovem outras, ou deliberando sobre esse projeto, rejeitem eventuais propostas, não precisam desfigurar as propostas, o que aí, sim, no contexto, a meu ver, parece muito grave. Antes mesmo dessas 10 propostas, eu tinha, na verdade, a Associação dos Juízes Federais, eu ajudei nessa proposta, nós tínhamos apresentado um projeto de lei no Senado que dizia sobre a execução na segunda instância. E esse projeto ele acabou se tornando desnecessário a partir do novo precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas na época nós apresentamos e, para minha felicidade, aquilo até propiciou algum debate importante sobre esse tema. Né? A minha reforma mesmo, a única que eu tinha proposta era essa, que eu vinha como essencial, a mudança da justiça criminal. Mas no caso das propostas do Ministério Público, para ficar em algumas que eu acho muito boas, e que em relação às quais, a meu ver, não existe tanta controvérsia a respeito, a criminalização do enriquecimento ilícito do servidor público. Né? Por vezes se identificam situações que tem um agente público com um patrimônio absolutamente inconsistente com os seus rendimentos e, não obstante, haja uma natural suspeita de que aquilo é produto de um crime contra a administração pública, há uma dificuldade probatória em fazer uma ligação daquilo com um fato específico. E veja, quando eu falo absolutamente inconsistente, por exemplo, nesses casos envolvendo os diretores da Petrobras que já foram julgados e condenados, todos os 4 tinham contas no exterior com saldos milionários em euros e dólares.
e eram inconsistentes com os rendimentos lícitos. E olha que um diretor da Petrobras ganha bem. Tá? Eu vi alguns olerites lá e olha, sinceramente, mesmo lá atrás já ganhava muito bem. Mas mesmo assim eram inconsistentes lá com milhões de euros, né, ou milhões de dólares mantidos em contas. Mas naquele caso desses diretores, foi possível provar a ligação, nos casos já julgados, a ligação disso com casos específicos de corrupção. Mas o processo penal, a investigação criminal, por vezes ela é traiçoeira. Às vezes você colhe a prova, às vezes você encontra a prova, e às vezes não encontra a prova. Né? Então, a criminalização do enriquecimento ilícito serviria naqueles casos em que, identificada uma fortuna do servidor público inconsistente com rendimentos lícitos, não fosse possível fazer uma ligação específica com um ato de corrupção por dificuldades probatórias, embora se tenha mais ou menos presente do que se trata aquilo. Uma outra proposição, ficar só em duas, a criminalização mais adequada do Caixa 2. Né? Tem que se falar a verdade. Né? Caixa 2 em eleições é trapaça, é um crime contra a democracia, é algo assim... Alguns desses processos me causam espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Não, para mim, até corrupção para financiamento ilícito de campanha eleitoral é pior do que para enriquecimento ilícito. Porque se eu peguei essa propina e coloquei numa conta lá na Suíça, isso é reprovável, é um crime, mas esse dinheiro está lá. Não está fazendo mais mal a ninguém naquele momento. Agora eu utilizo isso para ganhar uma eleição, para trapacear numa eleição, isso para mim é terrível. Eu não estou referindo a nenhuma campanha eleitoral em específico. Estou falando em geral. Porque teve dois casos já julgados, eles que eu me refiro especificamente, são eleições bem mais antigas, que foi provado que dinheiro da corrupção da Petrobras foi utilizado para financiar determinadas campanhas eleitorais. Tá? Agora, do Caixa 2, né? Tudo bem, Caixa 2 não é exatamente igual à corrupção. Tenho dúvida quanto a isso. Na corrupção existe uma relação de quiproquo. Estou recebendo uma vantagem em troca de algo, e o Caixa 2 não necessariamente vai compreender essa específica situação. Mas ainda assim é um fato bastante grave. Ainda assim, ainda que não exista uma relação de troca, existe dinheiro sendo colocado em eleição de uma maneira ilícita, e eu tenho daí um candidato em condições de competir com outros em desigualdade de condições. Não é? Isso é trapaça, isso é grave. E a criminalização do Caixa 2, embora exista, está lá no artigo 350 do Código Eleitoral, é uma tipificação meio ruim, né? Porque equipara esse crime a um crime de falsidade, com penas reduzidas. A meu ver, não é uma tipificação consistente com a gravidade dessa conduta. E existe uma tipificação proposta, né, entre as 10 medidas, que me parece muito mais adequada. Certo? Então, para ficar em duas proposições, eu mencionaria essas. Tem outras também muito boas, que não são, a meu ver, nem sequer controvertidas, outras mais controvertidas, mas até o que o Congresso poderia fazer é o seguinte: então aprova aquelas que não geraram muita controvérsia, porque utilizaram lá 2 ou 3 medidas mais controversas para desmerecer todo o projeto, que me pareceu que foi bastante inadequado, esse desmerecimento. Pois é, isso me lembra, a gente falou de desconfiguração das coisas, né, desvirtuamento. Eu me lembro bem de um dia em que eu acho que todo brasileiro acordou chorando e foi dormir com raiva, que foi o dia que as 10 medidas começaram a ser votadas no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, e além delas não terem sido aprovadas como foi proposto com milhões de assinaturas, mais do que isso, incluíram-se coisas lá relativas a abuso de autoridade de magistrados e membros do Ministério Público.
num dia que foi um dia terrível para a sociedade brasileira. Eu queria, não que você comentasse isso especificamente, mas que você tentasse explicar para a gente, de um jeito simples, para que todos possam entender, quem não é familiarizado com o dia a dia do direito, como que a lei de abuso de autoridade, do jeito que ela foi proposta, pode atrapalhar o dia a dia do juiz e do membro do Ministério Público no combate à corrupção. Veja, antes só de responder diretamente, assim, há bons homens e mulheres no Congresso brasileiro, né? O que é importante é que prevaleça, né, as boas práticas e os bons discursos. Esse projeto, embora ele tenha sido rejeitado em sua maioria pela Câmara, ainda há condições, né, de retomá-lo, e tem que se manter a esperança de que no final isso vai ser melhor tratado, a meu ver, dentro do Congresso. Não que também, isso também já falei publicamente, não que sejam os 10 mandamentos, né? Não que sejam algo que vai mudar o país. Eu não acredito nisso, né? As instituições se constroem no dia a dia. Não existe salvadores da pátria, nem em pessoas e nem em atos específicos. Agora, mudanças são importantes para que nós possamos sair desse quadro de corrupção sistêmica, e especialmente gerar um círculo virtuoso em relação a essas alterações. Nesse aspecto, a aprovação desse projeto, se não integral, mas uma boa parte, seria um passo relevante do Congresso Nacional. Porque as pessoas também querem ter esperanças nas instituições brasileiras, né? Querem ter esperança no Congresso. Afinal, estão lá os seus representantes eleitos. Aí você poder confiar e falar com orgulho do seu representante eleito é algo formidável, né? Pois bem, a questão do abuso de autoridade. Tem uma história que é uma história interessantíssima do direito brasileiro. Um juiz do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, a legislação processual naquela época era estadual. E esse juiz, que é o Alcides Mendonça Lima, ele, diante de uma lei estadual, que, entre outras coisas, estabelecia que os vereditos dos jurados não iam ser mais tomados em sigilo, mas publicamente, ele entendeu que aquilo era inconstitucional, era incompatível com a Constituição Federal de 1891, que, ao garantir a soberania dos veredictos, na interpretação dele, exigia sigilo, porque ele tinha receio que os jurados naquelas pequenas comunidades, tendo que revelar como votaram, nos casos concretos, ficariam sujeitos à retaliação dos poderes locais. E isso enfureceu, na época, o presidente do estado do Rio de Janeiro, na época não era governador, era presidente, que era o Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos mandou um comunicado ao Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na época, pedindo que fosse processado por crime de abuso de autoridade aquele juiz, e as palavras foram específicas, sedicioso. Né? Ele foi condenado por maioria de votos no Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por crime de abuso de autoridade. Assumiu a defesa dele o maior jurista brasileiro de todos os tempos, também advogado e senador, o Rui Barbosa. Levou o caso até o Supremo Tribunal Federal, produziu um texto histórico, né, que o júri e a responsabilidade dos juízes, e conseguiu ganho de causa no Supremo Tribunal Federal, isso em 1897. Né? E o que o Rui Barbosa falava naquela época, e que é muito atual, é que um juiz não pode ser punido por adotar uma interpretação da lei, eventualmente divergente da predominante. Né? Um juiz não poderia ser punido unicamente por interpretar a lei de um jeito ou de outro. E com isso restou sepultado na tradição jurídica brasileira o chamado crime de hermenêutica desde a virada do século XIX. Não obstante, né, existe aí um projeto de uma nova lei de abuso de autoridade. A nossa lei que existe é uma lei antiga e ela merece realmente ser atualizada. E existe, porém, um justo receio,
até pela ressuscitação desse projeto no presente momento, que a lei tem um efeito deletério em relação à atuação independente do juiz e à atuação autônoma do Ministério Público e da Polícia. Nenhuma autoridade é favorável a abuso de autoridade. Agora, é diferente ser punido por abuso de autoridade e ser punido porque se adotou uma determinada interpretação da lei. Se isso for aprovado sem salvaguardas, né, há um risco real, né, para a independência da magistratura. Aquilo que chamam aqui de deterrence effect, né, em relação à independência da magistratura. Porque o juiz tem que ser livre para proferir uma interpretação da lei sem ficar sujeito a uma retaliação criminal se eventualmente essa interpretação for contrária aos interesses das partes no processo, eventualmente pessoas política e economicamente poderosas. Então, ano passado houve uma discussão no Congresso sobre isso, no Senado. Eu fui convidado gentilmente ao Senado, fui ao Senado e contei essa mesma história, inclusive, do Rui Barbosa. Isso é interessante porque no plenário do Senado Federal tem lá o busto do Rui Barbosa, né, em cima do plenário. E lembrei essa história e sugeri uma pequena modificação na lei, né? Se não se quer criminalizar a interpretação, se coloque lá um dispositivo, não se considera crime previsto nessa lei, a divergência na interpretação da lei, na avaliação dos fatos e das provas. Simples assim, né? Uma ideia para contribuir e evitar que essa lei, quer seja, eu não estou falando que o propósito dos parlamentares é intimidar os juízes, mas uma lei aprovada sem salvaguardas pode ter esse efeito prático. Muito bem. Vou só fazer aqui mais uma pergunta, depois eu vou abrir para perguntas das pessoas, que eu queria abordar um pouco, ir um pouco além do juiz, sabe? Falar um pouco do Sérgio Moro como pessoa. Quando eu penso em você, às vezes estou pensando assim em casa e fico pensando no seu trabalho, me vem à cabeça um poema do Drummond. Me vem à mente Me vem à mente um poema do Drummond chamado Os Ombros Suportam o Mundo. E ele termina esse poema falando o seguinte, que o mundo não pesa mais do que a mão de uma criança. Qual é o nível, como é que você sente toda essa responsabilidade quando você está lá na sala de estar da sua casa, num sábado à tarde, por exemplo? No sábado à tarde eu prefiro estar festejando com amigos, bebendo, coisa assim, alguma coisa. Um vinhozinho, sei lá. Tem um livro que acho que tem uma história importante que acho que todo magistrado deveria ler, que é uma história fantástica de um magistrado excepcional, que é o Giovanni Falcone. O Giovanni Falcone foi um juiz de instrução em Palermo na década de 70 e 80. Depois ele chegou até a também exercer o ofício de promotor, as carreiras lá são intercambiantes, mas ele teve um sucesso enorme em processos contra a Cosa Nostra siciliana. E se nós falamos da impunidade, da corrupção, a situação na Sicília na década de 80 era também de quase completa impunidade. E era uma máfia que não raramente apelava a atos de terrorismo. Assassinato de juízes, assassinato de promotores, de policiais e de políticos. Chegaram a assassinar até um general, o general Dalla Chiesa, que é um herói italiano no enfrentamento das chamadas Brigadas Vermelhas, dos atos terroristas da Brigada Vermelha, e foi nomeado pelo governo para enfrentar a máfia e foi assassinado sem sequer poder fazer muita coisa. Mas, enfim, o trabalho dele, entre outros fatos, tem um famoso lá maxi processo, em que mais de 400 mafiosos foram acusados ao mesmo tempo, uma única acusação,
chegaram a criar um tribunal, construir um tribunal até para suportar a envergadura do caso, e se rompeu com uma tradição de impunidade, né? Lamentavelmente, o Giovanni Falcone acabou pagando com a vida. Em 1992, ele foi assassinado num atentado à bomba, né, trágico, em Palermo. E, claro, esse caso traz algumas tensões e pressões, mas às vezes eu me lembro, por exemplo, de casos como esse, né, em que as dificuldades eram muito maiores e os trunfos foram muito mais significativos. Então, acho que com bons exemplos também se consegue, muitas vezes, superar algumas dessas pressões. Tem um livro muito bom em inglês, chamado Excellent Cadavers, que o título é tétrico, né? O título é horrível. Não é muito inspirador. Não, o título não é muito bom. Mas é uma referência a esses assassinatos de pessoas excelentes, né? De pessoas de destaque na Itália pela máfia, e conta uma boa história, tem um bom relato, um excelente relato da vida do Giovanni Falcone. E tem os livros dele também publicados. É uma história assim muito impressionante e acho que inspiradora para qualquer pessoa, mas especialmente para magistrados. Então, assim, as pressões são menores, muito menores, dificuldades menores do que no caso dele, e de certa maneira algumas dificuldades também são superadas se baseando nesses bons exemplos. Maravilha. A gente vai dar uma olhada aqui nas perguntas que vieram pelo nosso aplicativo, mas se me permite uma sugestão, depois que a Lava Jato acabar, seria interessante você tirar um ano sabático, vir para estudar aqui em alguma faculdade americana, de preferência Harvard, não vá para Yale, que é bem melhor. Mas enfim, a gente tem aqui algumas, eu acho que dá tempo de fazer o quê? Uma, Gabriel, ou duas? Bom, vamos começar com uma, né? Você quer escolher uma aí, Sérgio? Tem alguma possível? Tá bem. Bom, a primeira... A primeira tem uma conotação política, não tem condições de responder. Pois é. A segunda é bastante pertinente, né? Então vamos lá. A primeira também é pertinente, mas veja, eu não posso responder uma pergunta dessa espécie. A segunda é bem interessante, né? A segunda. Esse caso é interessante porque, de repente, o Ministério Público e a polícia se depararam com uma situação que várias das maiores empresas nacionais no âmbito da construção industrial, que também eram fornecedoras da Petrobras, estariam envolvidas, isso foi confirmado em parte pelos casos já julgados, em um grande esquema criminoso. E aí, quais são as opções, né? Simplesmente destruir essas empresas. Muito difícil fazer escolhas nesse âmbito, são escolhas difíceis. Afinal de contas, as empresas não são só os seus dirigentes executivos, são também os seus empregados, e elas têm um efeito importante na economia. E, a meu ver, como foi feito em alguns casos, o caminho certo é realmente permitir que as empresas, desde que reconheçam publicamente sua responsabilidade, desde que se comprometam a colaborar com a justiça, fornecendo provas da sua atividade criminal, desde que indenizem completamente pelos danos provocados e desde que assumam um compromisso sério de não renovar essas práticas ilícitas, eu acho que o melhor caminho é a reabilitação dessas empresas. E o que foi feito em alguns casos através de acordos de leniência, celebrados principalmente com o Ministério Público. Eu acho engraçado muitas vezes quando se afirma que a Lava Jato tem algum objetivo de destruir as empresas nacionais, quando pelo contrário, tem essa enorme válvula de escape que permite a sobrevivência das empresas. Agora, condição sine qua non é que as empresas façam a sua parte. Se as empresas não pretendem fazer a sua parte, aí realmente não é só uma questão do processo criminal. Elas não vão recuperar a reputação nunca. Tá? O dano à reputação dessas empresas é tremendo. Agora, se o que elas fizeram no passado é terrível, se também é vergonhoso,
quando elas admitem sua responsabilidade e se comprometem a mudar, isso é algo também que merece elogios e merece um tratamento mais benéfico pela lei. E o caminho certo é esse, né? Um pouco como aquele velho ditado, né? Odeia o pecado e não o pecador. Né? Todos têm chance de se reabilitarem, sejam criminosos pessoas físicas, sejam empresas que se envolveram institucionalmente na prática do crime. E a gente tem que acreditar, sempre ter esperança de que as pessoas físicas ou jurídicas podem se reabilitar. E então, enfim, a pergunta. O caminho é esse, a empresa reconhecer suas faltas e celebrar acordos, e aí tem que se discutir essas condições com os poderes constituídos. Né? Esse é o passo importante. E veja, nós tivemos no Brasil, algo que para mim foi muito significativo, 2 dessas grandes empresas publicaram em jornais, né, pedidos de desculpa à sociedade brasileira pelos crimes cometidos, nos grandes jornais brasileiros. Isso, talvez aqui nos Estados Unidos não seja tão incomum, mas para o Brasil foi extremamente inédito. Né? Só essa reparação moral, a meu ver, já tem uma grande importância. Muito bem. Nosso tempo está se encerrando, então eu realmente caminho para o fechamento. Eu me lembro que tem uma história famosa, né, de quando o antropólogo Claude Lévi-Strauss fez a sua viagem pela América e ele voltou para Paris. Ele voltou com a impressão de que as novas cidades americanas, eu acho que o Brasil se inclui bem, elas iriam da barbárie à decrepitude sem passar pela civilização, sem passar por essa fase de amadurecimento. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil hoje, a pergunta derradeira que eu te faço, e realmente aí para encerrar a nossa conversa, você acredita que em curto ou médio prazo a gente vai poder ter orgulho da civilização que a gente pode construir no Brasil? Essa é uma questão muito pertinente e até bom para finalizar a minha exposição. É importante ter presente que os fatos que aconteceram, como disse no início, são vergonhosos. Né? Mas o Brasil está dando passos sérios e significativos. E quando eu digo Brasil, não é um agente da lei, um promotor, um juiz, ou uma equipe, ou um policial, ou uma equipe. Não é somente as instituições, né, seja as judiciárias das várias instâncias, mas o que existe é uma conquista da democracia brasileira. A democracia brasileira está demonstrando vitalidade no enfrentamento desse problema. E o Brasil tem um passado meritório. Na democracia brasileira já teve desafios enormes no passado. Nós tivemos aí 20 anos de ditadura militar, né, que sem qualquer embargo do mérito histórico das Forças Armadas na construção da nação brasileira foi evidentemente um equívoco, né, foi um grande erro. E acredito, por exemplo, que no meio daquele período de ditadura militar, muitas pessoas acreditavam, isso se falava abertamente, que o Brasil não era para ser realmente democrático, que tinha que ter uma democracia brasileira governado o Brasil por generais. Né? Que hoje, se alguém falar isso, é uma anomalia, é uma completa anomalia. E se vê que é uma conquista da democracia brasileira que superou um regime de ditadura militar. De forma semelhante, né? Vamos falar aí da década de 80 e 90, nós tínhamos uma inflação descontrolada, ao ponto de chegar num quadro de hiperinflação. Isso eu já vivenciei, né? Em um determinado momento, naquele período, as pessoas diziam, não, o Brasil é assim mesmo. Né? Nós não temos nem que combater a inflação, nós temos que aprender a conviver com ela. Isso se mostrou equivocado. E o Brasil conseguiu, democraticamente, institucionalmente, superar aquele grave desequilíbrio na nossa economia que gerava esse quadro inflacionário. E desde então, o Brasil vem, desde a redemocratização, vem melhorando com indas e vindas. Né? Não existe nenhum problema insuperável dentro de um regime democrático. O que nós não podemos é nos conformar com os nossos problemas e com os nossos vícios. Né? Eu ouvi anteriormente aqui a exposição que foi feita. É muito triste
né? E é muito triste ter presente que para várias pessoas a saída para o Brasil é o aeroporto, né? É ir para outro país para buscar melhores condições de vida. Claro que no mundo globalizado, aquelas pessoas que fazem a escolha de morar em outro país e viver as suas vidas, tem que ser compreendida e aceita, não tem nada de demérito nisso. Agora, é muito triste ouvir histórias de pessoas que deixam o Brasil, não porque eventualmente querem mudar o seu modo de vida em outro país e quase como se fosse uma aventura, mas sim porque acabam acreditando que o Brasil não tem jeito, né? Isso é terrível. E nesse aspecto, eu vejo pelo menos essa operação e outros casos criminais mais recentes como um indicativo de que o Brasil está tendo oportunidade e grande mérito em superar e enfrentar a corrupção sistêmica. Eu acho que isso é motivo de orgulho, não para o juiz, não para o promotor, não para o agente policial, mas é um orgulho para as instituições brasileiras e para a democracia brasileira. Eu até, aproveitando essa pergunta final, fazendo uma pesquisa sobre a corrupção, né, eu me deparei com um discurso muito eloquente que foi dado em 1903 ao Congresso dos Estados Unidos pelo presidente Theodore Roosevelt. E é um discurso muito eloquente contra a corrupção. E é um discurso pertinente porque, no caso, o discurso correspondia aos atos. O presidente Theodore Roosevelt teve uma atuação muito destacada não só contra a corrupção, reclamando uma aplicação mais incisiva da Lei Federal de Corrupção na época, mas também, por exemplo, contra trustes econômicos. E ele tem um trechinho assim desse discurso, que eu não vou ler inteiro, mesmo esse trechinho, mas um trecho que me parece muito eloquente, que resume o que eu penso em relação à sua pergunta. E uma das coisas que ele fala nesse discurso é o seguinte, e aqui citando: a exposição e a punição da corrupção pública é uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade, estado, menos ainda a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. E é particularmente o que eu penso em relação a esse assunto. Os brasileiros devem ter orgulho em relação a esse enfrentamento. Eu tenho feito algumas viagens ao exterior, pontuais, e normalmente a mensagem daquelas pessoas com as quais eu trato, e não de brasileiros aqui, mas de estrangeiros mesmo, é uma mensagem no sentido positivo, não no sentido, que vergonha essa situação do Brasil de crime e corrupção, mas sim, parabéns a vocês pelo enfrentamento dessa corrupção. E esse é um trabalho ao qual se deve dar seguimento. Muito obrigado.